Bora resolver a provinha de física da UERJ. Olha só, essa provinha já começo dizendo que tava, show de bola. Foi uma das provas da UERJ, julgo eu, tá? Aqui é a minha humilde opinião, que talvez tenha abrangido mais conteúdos aí em todas essas edições que aconteceram. Foi uma boa prova, tá? E para quem se preparou aqui com o Joãozinho, se deu muito bem. Mas vamos lá então começar a resolução dessa questão, dessas provas, né? Dessa prova, com essas questões. Mas antes, já contei com o seu like fortalecedor da nossa comunidade, com a sua inscrição aqui no canal, ativando o sininho para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade. Vamos lá para o conteúdo. Quero combinar com vocês o seguinte: pausa o vídeo caso você não conheça a questão e aí dá uma leitura inicial. Tente fazer, inclusive, se você não fez a prova, mas caso você já veio aqui para ver como é que se faz, vai acelerando aí o vídeo, já pula aí para onde eu começo a resolução, né? Porque eu não vou fazer uma leitura de cada uma das questões, não. Eu já vou fazer direto a resolução, pressupondo, né, que vocês já conheçam a questão. Então vamos lá. Essa 33, cara, ela é de temperatura, né? Fala ali da escala Fahrenheit. E, por incrível que pareça, a UERJ não costumava cobrar esse tipo de conversão da unidade Fahrenheit para a unidade Celsius ou vice-versa. Mas tendo em vista aí, né, cara, que o nível era para aumentar um pouquinho, já que se tratava de um único exame de qualificação, né, assim como nas duas edições anteriores, por conta aí da Covid. Então, acho que eles decidiram usar essa aí, que é um pouquinho mais chata, um pouquinho mais difícil, não tão usual assim. Mas ele já te dava todas as informações e a equação que você tinha que utilizar, de fato, era essa aqui, né? A conversão para Celsius, temperatura em Celsius, para temperatura em Fahrenheit, se dá através dessa equação. Temperatura em Celsius dividido por 5 igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Sim, né? É um chatinho um pouco de decorar, mas conforme você vá fazendo mais exercícios dessa conversão, você acaba gravando aí, cara, naturalmente, né? Substituindo o valor, como ele já deu de 70 ali, graus Celsius, né? Ele já deu esse valor, então substituir aqui e a partir daqui, cara, é matemática básica. Então fiz ali 70 dividido por 5, que vai dar 14, passei multiplicando 9, 14 vezes 9, e aí esse menos 32 passa para cá para o outro lado, né, da igualdade, trocando o sinal, então vai ficar mais 32, foi tudo isso aqui que eu escrevi, e aí isso vai resultar num valor de 158 graus Fahrenheit, gabarito letra D. Vamos lá para a próxima questão. Essa aqui já é um pouquinho polêmica, mas por enquanto eu estou gravando isso aqui, né, na segunda-feira, um dia após a prova. Até agora a UERJ ainda não se pronunciou, mas essa questão ela é passível de anulação. Mas antes, vamos resolvê-la, talvez do modo que muitos estudantes tenham resolvido, e depois eu comento essa possível, né, anulação, o fator que pode levar à anulação. No gráfico a seguir ele fala ali que tem um gráfico onde tem força elétrica, né, em função da distância, e até esse momento você já percebe ali que vai ter que usar a lei de Coulomb, relacionando a força elétrica em função da distância. Só que cuidado, a distância nessa fórmula vai ao quadrado, né? Então, força elétrica igual a K, Q1, Q2 dividido por D ao quadrado, onde K é uma constante tem a ver com o meio, né? Constante eletrostática do meio. Q1 e Q2 são os módulos das cargas e ele fala que são idênticas, então eu falei que Q1 igual a Q2, Q igual a Q, para chamar todo mundo de uma coisa só, e o D está elevado ao quadrado, como eu já disse. A maioria dos estudantes, creio eu também, na minha humilde opinião, tem usado logo o primeiro ponto aqui para poder fazer a resolução dessa questão. No entanto, daqui a pouco eu vou comentar que esse gráfico está meio estranho. E aí, olha só, usando esse primeiro ponto, você vai substituir o valor da força, da distância correspondente, vai achar aqui o valor de kq ao quadrado. Por que o q está ao quadrado? Porque como vai ficar q vezes q, já que elas são idênticas, então vai ficar q ao quadrado, né? E você encontrando essa constante, porque o produto kq ao quadrado é uma constante, e ele tem que, obrigatoriamente, para satisfazer uma lei física, ele tem que ser igual em todos esses pontos aqui da curva do gráfico. Então você, respeitando uma lei física, vai lá e saca mais uma vez a equação, utiliza mais uma vez ela, né? Sabendo que esse produto aqui vai ser igual em ambas as situações, para respeitar uma lei física, né? E você faz ali então F', chama o novo valor da força elétrica de F', que é o que você quer encontrar, né?
e aí substitui o valor de k, que é o quadrado que você encontrou anteriormente, com a nova distância agora. Cuidado, que ele fala que são 6 milímetros, e no gráfico está em metro, e ainda também tem esse 10 a menos 5 aqui do Newton, né? Então assim, a questão também exigiu um pouquinho de atenção para as unidades. Mas se você tivesse essa atenção, esse cuidado, você chegaria ao resultado de 10 newtons, que te levaria para a letra B. E a UERJ deu como gabarito oficial a letra B de bola. Mas vamos aqui conversar um pouquinho sobre esse gráfico. Notem o seguinte, como eu falei, para respeitar a lei física, que é a lei de Coulomb, a força elétrica em função da distância, todos os pontos aqui desse gráfico, dessa curva, né, tem que ser iguais, dando valor igual daquela constante, que é o k, que é o quadrado, que a gente tinha encontrado como sendo esse valor aqui, usando o primeiro ponto, que eu estou chamando de ponto 1 aqui, está em azul mais escuro. Eu não estou nem botando as unidades aqui, porque isso não é relevante nesse momento, tá? Mas tem esse número, tem esse valor absoluto aí. Só que, vamos lá, de novo, todos os pontos têm que dar o mesmo valor dessa constante, k, que é o quadrado. Se você usa o ponto 2, já começa ali que não tem um valor correspondente de distância, tá? Então, teoricamente, você não poderia ali fazer rapidamente essa parte, esse ponto 2. Mas se você usa o ponto 3, então olha só, já passamos pelo ponto 1, já comentei brevemente o ponto 2. Se você usa o ponto 3, que a força é 4 para uma distância de 2, você encontra um valor diferente do ponto 1. E se você usar o ponto 4, com uma força de 2,25 para uma distância de 3, você encontra outro valor para essa constante. Então assim, cara, tá estranho. E quando você olha com atenção para o gráfico, os professores, obviamente, entenderam que possivelmente foi um erro de diagramação. Eu tenho para mim, né, na verdade eu nem comentei com outros professores isso, né, mas eu tenho para mim que isso é um erro de diagramação, porque se a gente compara o gráfico errado, que está aqui à esquerda, e um possível gráfico certo, né, que fui eu mesmo que fiz aqui à direita, você vai perceber que, cara, é muito provável que seja um erro de diagramação. Eu duvido muito que o autor, o elaborador da questão tenha dado esse mole, né, cara? Então, assim, se você traz, na verdade, esse 9 aqui, ó, ele mais para baixo, com a distância correspondente de 2 metros, aí faz tudo sentido, né? Porque, olha só, se você dobra a distância, como ela vai ao quadrado na fórmula, né? Você tem aqui, ó, dobra, vou botar D, né? Você dobra essa distância, vou botar assim, vezes 2, né? Só que como ela está elevado ao quadrado, D ao quadrado, esse fator aqui também vai ao quadrado. E a força elétrica, portanto, ela tem que cair a quarta parte, né? Cair, dividir por 2 ao quadrado, que é 4. Então essa força elétrica aqui é o 36 dividido por 4, que vai dar 9. Então, quando a distância dobra, a força cai a quarta parte, que vai de 36 para 9. Aí tudo faz sentido, né? A mesma coisa, o mesmo raciocínio, vale para o 3 metros e o 4 newtons, na verdade, vezes 10 elevado a menos 5 newtons, né? Para a força. Tudo faz sentido agora. Então, notem que é só uma questão de deslocamento aqui dos pontos do gráfico, um ajustamento, né, dos pontos do gráfico, e tudo ficaria tranquilo, cara. Então, por isso que eu tenho para mim, seja um erro de diagramação. E isso, obviamente, é passível de anulação porque acaba desrespeitando a lei, né, cara? A lei de Coulomb lá, que é essa aqui, ó. Deixa eu voltar rapidamente, essa aqui. Que, teoricamente, você tem que sim usar, você pode usar qualquer um desses pontos e tem que ter o mesmo valor. Então, por isso que ela é passível de anulação. Vamos ver como é que a UERJ corresponde aí nesse sentido, né? Próxima questão, cara, uma questão aí também que eu acredito que alguns alunos possam ter tido um pouco de dificuldade, porque é um assunto que não é muito visto tradicionalmente, né, num ano letivo assim. Mas, na minha playlist aqui da UERJ, do YouTube, eu resolvi, cara, uma questãozinha lá que falava também de vergência ou convergência, como alguns livros trazem. E, para quem sabe, cara, viu que era o básico do básico dessa matéria, de dioptria, de ótica da visão, na parte ali do método analítico. Bastava você perceber, né, cara, que ele te deu a vergência e ele te pediu a distância focal,
E a equação que você utilizaria é essa, V igual a 1 sobre F. A vergência ela é o inverso da distância focal e vice-versa. É parecido com aquela história do período e da frequência, né? Só não confunda os dois F's aqui, tá? Esse Fzinho aqui da segunda equação que eu escrevi é frequência, esse outro Fzinho aqui é a distância focal, né? Mas lembra, então assim, ele já te deu, e inclusive está na unidade do Sistema Internacional, a dioptria. Então você ficaria com 1 sobre 4, isso sairia em metros, tá? Como aqui a dioptria está no Sistema Internacional, então a distância focal também sairia no Sistema Internacional, 0,25 metros. Mas como ele pediu em centímetros, bastava você marcar ali a letra D de dado, portanto. Próxima questãozinha ali, cara, fala ali da parte de mecânica, cinemática, e tem duas maneiras de você resolver essa questão muito legalzinho, tá? Uma questão, um modo, mais tradicional e um outro mais rataria. Vamos lá para o modo mais tradicional. Você perceberia que daria para fazer a área do gráfico, cujo valor numérico é exatamente igual ao do deslocamento realizado por esse móvel, por esse corpo. Então, se você calculasse a área e depois, em seguida, fizesse velocidade média igual, por definição, ao deslocamento dividido pelo tempo, né, você acharia o resultado. Eu fiz aqui a área do trapézio. Claro que você poderia dividir essa figura aqui geométrica em um triângulo e em um retângulo e somaria as áreas no final. Eu já fiz o trapézio direto, encontrando o valor de 210 metros, e aí, por definição, velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo, o tempo que ele quer é o total, né, os 15 segundos, 210 dividido por 15, 14 metros por segundo, gabarito letra C. O outro modo é esse ratão aqui, cara, esse modo ratão, que bastava você lembrar que em um move, né, na verdade, movimento retilíneo uniformemente variado, você pode escrever que a velocidade média, que foi o que ele pediu, é a média aritmética das velocidades. Apenas nesse regime de movimento que você pode afirmar isso, né? Então, bastava você perceber aqui a velocidade inicial no gráfico, a velocidade final no gráfico e dividir por 2. 4 mais 24, 28, dividido por 2, 14, matava rapidamente a questão. Questão 37 tratava ali de eletrodinâmica, tranquilão também, bastava você fazer essas 4 continhas aqui e ver qual era a maior. Então, ele pediu ali a maior corrente elétrica, a equação que você teria que utilizar, piu-piu, piu-piu, piu-piu. Usando aqui os valores fornecidos na tabela e encontrando o valor para cada um deles da corrente, a maior corrente aqui é no ferro elétrico. E olha só, um comentário bem rápido, né? Gabarito letra B de bola, mas um comentário bem rápido aqui, cara. 21 amperes para um ferro elétrico é muita coisa, tá, gente? Geralmente o ferro elétrico fica ali em torno de 5 amperes, né? E, cara, 21 ele já merece um disjuntor aí próprio para ele, tá? Bom, mas brincadeiras à parte, acho que o elaborador meio que chutou uns valores aí, nem deu uma consultada antes, né, para fazer a questão. Mas ficou meio estranho isso aí também. Claro, gente, relaxa, não vai anular, tá? Mas ficou um pouquinho estranho, meio fora da realidade. Mas vamos embora para a próxima questão. Questão 38, segunda lei de Newton, cara. Questãozinha aí bem tradicional na UERJ também. Ainda trabalha ali um pouco com aplicações vetoriais, né? Mas tranquila também, relativamente tranquila, tá? O que a gente tinha que fazer? Começar aqui analisando a resultante das forças, ou a força resultante, por esse diagrama de forças que está ali sendo aplicado no corpo, né, nesse balde aí com esse carrinho. E depois aplicar a segunda lei de Newton para encontrar um módulo da aceleração. Então vamos lá, a primeira coisa que eu fiz aqui foi justamente fazer a soma vetorial de 160 com 40 em sentidos opostos. Isso acaba resultando em uma, entre aspas, subtração vetorial, né, dando 120 para a direita horizontalmente. E o 90 perpendicular a esse 120. Então aqui você vai aplicar o pitch. Para quem não tem intimidade, pitch é o Pitágoras, tá? A força resultante ela é dada pela seguinte equação, né? Força resultante ao quadrado igual a 120 ao quadrado mais 90 ao quadrado, tá? É como se fosse um triângulozinho retângulo, né? Você tem aqui um triângulozinho retângulo, em que um cateto vale 90, o outro 120, e a hipotenusa é justamente o que você quer encontrar. Fazendo aqui a matemática toda, chegamos ao valor de 150 newtons para o módulo dessa força resultante. Não acabou, precisamos aqui agora aplicar a segunda lei de Newton. Força resultante vale 150. A massa, ele falou no enunciado que vale 100 kg.
tudo no sistema internacional, então a aceleração também vai sair no sistema internacional, 1,5 metros por segundo ao quadrado. Isso leva a gente para o gabarito de letra C de casa. Última questão de física, falava ali de energia mecânica, uma questãozinha também tranquila e bem tradicional na UERJ. Então tudo começa ali com a gente calculando a energia mecânica inicial que ele tem aqui nesse ponto inicial, onde ele está lá em cima do escorrega, a uma altura de 2 metros em relação ao solo. Então ele já te deu esse referencial. Usando os valores de massa, gravidade e altura que foram fornecidos no enunciado, chegamos ao valor de 600 joules para essa energia mecânica inicial, que se trata da energia potencial gravitacional, né? E aí vem a segunda parte da resolução, que você vai ter que utilizar essa informação. Perda de energia mecânica de 60% quando ele chega aqui, cara. Quando ele chega lá no final do escorrega, né? É escorrega ou escorrego, né? Como é que fala aí? Comenta aqui nos comentários para eu saber como você fala sobre isso. Mas aí vem então a segunda parte, onde a energia mecânica final é, na verdade, a energia cinética, né? Só que essa energia cinética, ou energia mecânica final, nesse caso, ela é 40% do total. Ou melhor, né? Da energia potencial gravitacional no início. Então, como ele falou que perdeu 60%, restou 40%, né? Conservou 40% apenas até o final desse processo, né? Que é chegar lá no final do escorrega. Então, 0,4, que foi o que sobrou, vezes 600 do total, que ele tinha inicialmente, é igual a 30 para a massa, velocidade é o que a gente vai encontrar, né? Divide por 2. Matemática, a partir daqui, encontramos o valor de 4 metros por segundo para velocidade, gabarito letra A. Muitíssimo obrigado por vocês terem ficado até o final desse vídeo. Já conta aí com o seu like fortalecedor da nossa comunidade, com a sua inscrição também aqui no canal, ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo de altíssima qualidade como esse. Valeu, forte abraço, bons estudos!